Tô aqui de fofoca com o querido Gilberto Inhoato, psicólogo, professor de antropologia, professor de tudo, meu professor também, eterno professor, né? Bom dia, Gilberto, bem-vindo ao programa novamente. Bom dia, Maria, bom dia, Karina, e bom dia especial aos nossos queridos ouvintes, Maria. Então, olha, eu pedi para você falar sobre o valor da competitividade, e aí, continuando, né, todos precisamos ser bons em disputas, é porque a gente acaba percebendo, né, Gilberto, que hoje o que a gente apelida de positividade tóxica, na realidade é assim, né, é como se fossem vários cartazes que são apresentados pra gente direto, a gente lê na internet, a gente vê em propaganda em todo lugar, você pode, você deve, vá pra frente, etc e tal. E às vezes tudo que você não quer é competir com ninguém, você quer ficar de boa, não é verdade? E dá a sensação para pessoa que não é muito competitiva que competir é super necessário. Bom, daí eu vou também analisar com você, talvez. Viver talvez já seja uma competição e eu Maria Rafati, esteja enganada, né? Resumindo, é com você, Bial. Bom, tá bom, vamos lá. Bom, viver é uma competição, né, já dizia o Charles Darwin, né, na origem das espécies, né, que nós competimos indiretamente e às vezes diretamente para a sobrevivência, né, não exatamente como os bichos, mas nós temos inevitavelmente, né, uma competição social. Os bichos têm uma competição pela vida biológica. Nós precisamos, o ser humano precisa de um reconhecimento social e de um reconhecimento também individual da sua própria identidade. Então, você tem toda a razão sobre o aspecto de que a gente não pode embarcar nos ideais, nas exigências ideais de competitividade, que elas se baseiam na competitividade empresarial, né? Normalmente essas exigências, superação, vença o outro, você tem que estar na ponta, foco, toda essa gramática da competição, né? Ela vem de uma lógica de mercado, né? que exige aí sim uma lei de sobrevivência, né? Porque a competição empresarial, o outro é um inimigo, né? Ele não é um parceiro, ele é um concorrente. E ao ser um concorrente, ele se torna um rival, né? Porque eu tenho uma empresa que precisa ser sempre melhor, o produto diferenciado da outra. Então, essa exigência de competitividade que nos é imposta, né? Como você bem colocou, nós temos que estar atentos ao que e quem está exigindo de nós quem e o que, né? Porque se você toma essa lógica empresarial, que ela é muito importante dentro da lógica econômica, né? É uma coisa, mas se você adota isso para a sua vida pessoal, e que muitas pessoas acabam transportando do trabalho para casa, né, uma lógica da rapidez, da produção, da velocidade, do ser melhor que o outro, além do que isso se agrava, né, Maria, na sociedade dos indivíduos, onde cada indivíduo ele tem que ter uma expressão particular e diferenciada do outro. Então, isso é muito cruel, né, porque leva às vezes a uma enfadonha solidão, pessoas que ficam competindo demais com amigos, né, competindo demais nas relações amorosas, acabam ficando sozinhas. Essa amarfanhada solidão do coração. Amarfanhada solidão do coração, que lindo. É como se amassasse o coração, né? Porque nós embarcamos, né, Maria? Todos nós estamos dentro não estamos fora do mundo, então em grau nós aderimos a isso. Em grau nós estamos, cada indivíduo tenta ser melhor do que o outro, embora num campo das relações. Então, eu acho que a primeira reflexão é fazer essa separação. A competição ela é necessária, né? Mas desde que seja suficiente
não exageradamente necessária, mas diria que suficiente para você ter aquilo que você deseja. Mas não funciona assim, né? Não funciona assim. A nossa sociedade é a sociedade do desempenho. Você tem que ter performance, inclusive sexual, performance da beleza, performance da inteligência. E nós temos aí o resultado disso, né, os novos tipos sociais, não diria nem diagnóstico de transtorno, mas um novo tipo social que aparece recentemente, produto desse mundo onde a velocidade é o triunfo do efeito sobre a causa, que é o tal do hiperativo. O hiperativo é esse sujeito que tem que estar constantemente competindo desde criança, né? Observe que eu quero que minha filha, eu quero que meu filho faça esgrima, judô, eu quero que ele faça salto de vara, eu quero que ele estude francês, inglês, alemão, italiano, e quero que ele estude piano, quero que ele faça um intercâmbio na Europa, blá, 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 blá. É o hiperativo, né? Ele está otimizando o seu tempo, né, Maria? Enquanto eu dava aula no sábado, né, no sistema remoto, eu via na telinha que tinha aluno que estava correndo, ao mesmo tempo que ele, na esteira, né, e ao mesmo tempo que ele assistia a aula. Então, essas exigências, né, dessa nossa contemporaneidade, ela quebra a ideia de hora e lugar. Então, você pode assistir uma aula correndo na esteira, digitando, fazendo outras coisas. E, de um lado, isso é muito ruim, né, Maria? Tem as vantagens disto, mas isso é muito ruim porque gera uma expectativa da qual nós brasileiros nos angustiamos em alcançar. Por isso nós somos a nação que mais toma, da América Latina, que mais toma antidepressivos, né? Porque é uma sociedade altamente ansiosa, né? Nós vivemos uma ansiogênese, é uma sociedade onde todo mundo é ansioso. Todos nós temos ansiedade, né? Que é a ansiedade do poder dar conta de cumprir as exigências sociais da competitividade, Maria. Pois é, Gilberto. E aí vamos falar um pouco, então, sobre as cobranças que nós fazemos junto com as nossas impossibilidades. Vamos entender, por exemplo, né? A rede social é a janela dos dias de hoje. Antes você espiava o mundo pela tua janela ou você ia na rua para enxergar. Hoje você está na tua casa, abre teu celular. As pessoas que estão, por exemplo, paradas mesmo, paradas porque estão afim, parada que está com preguiça, parada porque está deprimida, parada pelo que for, quando elas veem essa movimentação toda por parte das outras, tem a sensação de serem perdedoras. Aliás, a palavra perdedor, que é a expressão loser em inglês, ela é muito usada. A gente vê em muito filme, né? Tipo, uma pessoa falando sobre a outra, ele é um loser, ele é um perdedor, né? Então, assim, já mostra a competição já de cara. É perdedor do quê? Eu não estou competindo com ninguém, mas eu já sou considerado um perdedor. Então, a sensação de ser perdedor, eu acho que ela é muito angustiante, né, Gilberto? Muito, muito, porque é muito boa essa análise de discurso que você faz, né, Maria, pensando uma palavra que entra no vocabulário no Brasil, inclusive recentemente. Perdeu, né? Perdeu. Quando o sujeito assalta o outro, essa é a expressão que se usa. O sujeito aponta uma arma e diz perdeu. Ah, meu Deus, eu não sabia disso, e nem quero saber, nem quero viver isso na prática. Você veja, essa é uma linguagem muito utilizada no campo do crime. Veja que catástrofe, que horror que é isso, né? Então, a ideia de que impõe-se em nós uma lógica onde a rapidez é mais necessária que a profundidade das coisas, você tem que ser rápido, tem que estar acompanhando esse movimento, como você muito bem falou, né, ao olhar para a janela do passado, né, nós víamos o mundo, hoje a janela é este aqui, né, onde nós vemos as pessoas passando em nossas frentes e mostrando essa velocidade terrível no que tudo nos é exigido.
E nós temos uma identificação nesse aspecto muito forte com os Estados Unidos, né? Porque essa ideia de perder vem de lá, né? O perdedor. A sociedade dos Estados Unidos é uma sociedade profundamente belicosa, é a sociedade mais competitiva do planeta. Em todos os sentidos, né? No sentido espacial, no sentido bélico, no sentido econômico, no sentido de alimentação, né? Ela é obesa, no sentido de esportes. Então, vejam que os esportes dos Estados Unidos, o futebol americano, ele não pode voltar. A grande parte dos esportes dos Estados Unidos não tem empate. Ou você ganha ou perde. O perdedor é perdedor. Ele não interessa se ele ficou em segundo. Segundo lugar é perdedor nos Estados Unidos. Então, os esportes lá, o futebol americano, por exemplo, é para avançar, né? É para ir à frente. A águia, o símbolo da vigilância, de estar nas alturas. Então, nós, embora o Brasil ele importe alguns valores de lá, e nós fazemos isso, todas as sociedades fazem isso, não é uma crítica, é uma descrição. Embora isso ocorra, Maria, a nossa sociedade é uma sociedade, apesar de tudo isso, o Brasil é uma sociedade bem sedentária. Veja, só para pegar um exemplo sobre o esporte, que está muito recentemente na cabeça dos ouvintes por conta das Olimpíadas, o Ipsos, que é a terceira maior empresa de inteligência de mercado do mundo, fundada na França em 75, ela analisou 29 países, agora em 2021, e constata que o povo brasileiro ele está na metade, né? É um dos líderes do ranking dos países que menos praticam atividade física. Estamos ali em segundo lugar, disputando com o primeiro desses 29 países que menos usam o tempo para uma atividade física. A média mundial é de 6 horas por semana nas práticas físicas. O primeiro lugar são os Estados Unidos, depois a Holanda, e aí vai a China, etc. O Brasil, nós utilizamos 3 horas semanais de práticas físicas. É uma amostra, né, de idade de 17 a 74 anos. Além das pessoas que praticam pouca atividade física, 31% dos entrevistados não pratica nada. Então, nesse aspecto, né, se de um lado nós somos exigidos mentalmente, economicamente, né, parece que o nosso corpo, o corpo brasileiro é mais sedentário. Vejo que nos Jogos Olímpicos, né, para variar, os Estados Unidos lideram o ranking de 113 medalhas, 39 de ouro, depois vem a China. Nós ficamos em 12º lugar, aliás, foi um dos melhores empenhos dos Jogos Olímpicos, o melhor empenho dos Jogos, e nós ficamos com 7 medalhas de ouro. Então, acho que isso é uma amostra, né, de que se de um lado nós somos abusivamente exagerados, né, no mercado para cumprir esses ideais de competitividade, em termos de cuidados do corpo, né, nós ainda bem não, né, só para tirar uma lasquinha, Maria. Sim. Os argentinos lá disseram que nós viemos do mato, né, e eles do mar, mas eles não comeram, acho que carne de peixe, porque a nação mais obesa da América Latina é a Argentina, em função do excesso de churrasco e excesso de bolachas doces refrigerantes, né? Esse é um outro grande aspecto do problema mundial da obesidade infantil, que está chegando muito forte no Brasil, a obesidade dos adultos, que os campeões são os Estados Unidos,
e nós estamos ali com o México. Sempre o México e o Brasil são muito parecidos, né? Em obesidade, em uso de depressivos, em uso de droga, em violência contra a mulher, em aspectos negativos. Mas, enfim, só estou fazendo aqui um escape um pouco fora do tema, Maria. Sim. É só para abrir aí dados para os ouvintes. Fora do tema em Vamos absoluto. lá. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a competitividade dos estudantes. Eu estou começando a lembrar, né, que eu tinha uma amiga cujo irmão morava em Singapura. E aí então ela me contava como era a questão escolar lá, que era muito rígida e que as crianças tinham que fazer tipo um vestibular para pré-primário, para não sei o quê, dependendo da escola, tinha que fazer um teste. E que elas eram, assim, muito exigidas, essas crianças de Singapura, pelo menos. Enfim, e aí os resultados, obviamente, acadêmicos, sempre eram melhores por essa exigência. Claro, é uma exigência desde pequeno, que eu também estou até contestando um pouco, conversando com você, não estou apontando como um melhor modelo. Contudo, 3 pontinhos, o que a gente repara também é que parece que nós também temos aqui no Brasil uma cultura de que quem está ali na fila do gargarejo, hoje em dia a fila do gargarejo seria aquela pessoa que abre a câmera, né? Por exemplo, na aula, né? Quem está ali prestando atenção em tudo, quem estuda, né? Quem participa e tal, parece que pertence a um universo cada vez menor. Ou seja, entre os estudantes parece que a excelência Exato. não é, digamos, a tônica, né? Não, não é. Infelizmente essa é uma constatação. Você como professora, já há muito tempo, eu também, né, há décadas, venho acompanhando não só a minha experiência pessoal, mas de pesquisas que mostram isso. Dentro, por exemplo, dos cursos superiores, né, a gente vê o aluno que entra, um grande contingente entra como analfabeto funcional. O que é o analfabetismo funcional? O sujeito sabe ler, ele entende aquele texto, um textozinho curto, se você der para a pessoa, ela lê aquilo, mas se você pedir para ela transcrever aquilo, né, uma redação, ou explicar, ela vai encontrar muitas dificuldades, muitas dificuldades. Isso estou falando de pessoas do nível que estão dentro das universidades e faculdades. Então, o analfabetismo funcional é uma lástima, é um terror, né? O segundo, a reivindicação da falta de esforço, quer dizer, o professor me ensine, isso aí eu não quero saber, eu quero saber só isso aqui, ó. E daí, quando o professor é exigente, a professora, quando o aprendizado é exigente, como é que o aluno reage? Em vez do aluno reagir por um valor nietzschiano, do Nietzsche, né, que ele propunha os valores ascendentes, né, em vez dos alunos reagirem, poxa, eu preciso melhorar, eles reagem ao contrário, reagem pela reclamação da vitimização da culpa do professor, da instituição, etc, etc. Hoje, esse dado não é meu, né, hoje o professor passa a maior parte do tempo resolvendo reclamações e problemas burocráticos dos alunos do que com a sala de aula, com o aprendizado. Eu me lembro, Maria, que a propósito de competição, a minha ideia não era competição, mas eu estava tentando achar uma forma de evitar esse excesso de reclamação que recaía sobre o professor. Então, o que eu fiz? Eu colocava a nota dos alunos num edital e fazia uma separação. Eu pegava os alunos que ficaram com nota máxima lá, 10, 10, 10, eu colocava o nome deles lá, e do lado eu colocava os nomes dos alunos que estavam reclamando que tinham nota baixa. Eu dizia assim, eu digo, vocês acham que o problema é meu, do professor? Olhe lá os colegas de vocês, né, que foram muito bem, né? Aliás, eu soube por fontes secundárias que a senhora tirava 10 em todas as matérias por onde você passou, né, Maria? 10 não, então, a minha média ficou 9,54, a média de psicologia, então eu não ganhei 10, mas eu acho que as pessoas que não me deram 10 eram injustas devido às outras notas, né? Mas tudo bem, né? Então, mas é uma super nota, né? Mas, assim, 9,54, média geral. Imagina. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava dizendo assim, olha, em vez de você vir reclamar,
procure um valor ascendente. Em vez de você se vitimizar, fica com vergonha de você não estar bem. Em vez de reclamar, né, de querer que eu melhore a tua nota, vai falar com os teus colegas. Então, eu saía de cena, né, para deixar de ser o responsável, porque quando os alunos tiravam 10, eles diziam, eu tirei 10. E quando eles tiravam 5, o professor me deu 5. Ah, exatamente. Então, é uma responsabilização ao contrário, é verdade. Então, o que aconteceu? Eu quase fui processado, porque isso é assédio moral. Então, pessoalmente, minha opinião, isso para mim é absurdo, porque assim, em vez de você valorizar os que estão mais interessados, se empenham mais, você acaba fazendo o inverso. Eu não estou dizendo que todo mundo tem mesmas chances igualitárias, etc., etc., as diferenças, mas eu estou apenas enfatizando que é necessário ter uma lógica do esforço. Enquanto nós usarmos a lógica da vitimização e as pessoas reclamarem porque elas não conseguiram alcançar um objetivo, o melhor seria que nós nos envergonhássemos, às vezes. Não estou me referindo àquilo que criticamos, o excesso de competição, não. Mas a responsabilização das pessoas, em vez de desresponsabilizá-las, constantemente estamos, em vez de responsabilizá-la, constantemente o sistema desresponsabiliza e joga o problema para alguém. Então, infelizmente, o nosso campo da educação ele se encontra desta maneira lastimável, com analfabetos funcionais dentro das universidades, que serão profissionais que vão fazer um monte de meleca daqui a um tempo no mercado. Gilberto, muito obrigado. Meleca com carimbo é diferente, tá? É mais, né? Gilberto, muito obrigado por estar com a gente, tá, querido? Muito obrigada mesmo, tá? Um grande beijo, até a próxima semana. Obrigada, até mais. Até lá, tchau, tchau.